O menino que deixou a angústia no altar. Filipe tinha apenas 9 anos, mas já carregava um peso que muitas crianças nunca conheceriam. Todas as manhãs, ao acordar, uma sensação de aperto no peito dominava, como se algo muito ruim fosse acontecer. Não era medo de monstros debaixo da cama ou de escuro, era uma angústia profunda, uma tristeza que vinha sem motivo aparente e o deixava sem fome, sem vontade de brincar, às vezes até sem conseguir respirar direito. Sua mãe, Dona Maria, já havia levado o filho a vários médicos. É ansiedade, talvez estresse infantil, disseram. Remédios foram receitados, mas nada adiantava. A angústia voltava, pior a cada dia. Certas manhãs, Filipe acordava chorando, apertando o peito com as mãozinhas. Mãe, parece que vou morrer, dizia, com os olhos cheios de lágrimas. Dona Maria, uma mulher simples e trabalhadora, não sabia mais o que fazer. Até que uma vizinha, Irmã Clara, membro da congregação cristã no Brasil, a abordou depois de ver o menino sentadinho na calçada, pálido, enquanto as outras crianças corriam e riam. Maria, por que você não leva esse menino na igreja? Lá tem oração, tem poder de Deus. Eu já vi coisa pior ser resolvida, disse ela, com voz firme, mas cheia de compaixão. Dona Maria nunca havia entrado numa igreja evangélica. Criada no catolicismo, achava que tudo era mais ou menos a mesma coisa. Mas, desesperada, aceitou o convite. No domingo seguinte, mãe e filho entraram pela primeira vez na pequena sala de cultos da CCB, em um bairro humilde da cidade. Não havia instrumentos musicais, nem palcos chamativos. Só irmãos e irmãs vestidos com simplicidade e modéstia, homens de camisa social e gravata, mulheres com saias longas e cabelos presos. O ambiente era sereno, cheio de um respeito que Filipe nunca tinha sentido antes. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz calma, dirigia a reunião. Os hinos eram cantados a capela, vozes unidas em harmonia, como se cada nota subisse direto ao céu. Filipe, sentadinho ao lado da mãe, ouvia atentamente. Quando chegou a hora das orações, ele sentiu algo diferente. Não eram palavras decoradas, mas súplicas sinceras, algumas até com lágrimas. Uma irmã orou por um marido doente, outro irmão pediu força para superar uma dívida. E então, o ancião olhou para Dona Maria e perguntou: tem algum pedido especial, minha irmã? Com a voz trêmula, ela contou a situação de Filipe. Não houve julgamento, nem olhares de desconfiança. Só mãos que se estenderam em direção ao menino, e vozes que começaram a clamar a Deus em uníssono. Senhor, livra esta criança. Tira este fardo dele, em nome de Jesus. Filipe fechou os olhos e sentiu uma paz estranha, como se uma mão invisível tocasse sua cabeça. Quando abriu os olhos novamente, viu que muitas pessoas estavam chorando, não de tristeza, mas como se já soubessem que algo bom ia acontecer. Naquela mesma noite, depois da Santa Ceia, quando os irmãos, com reverência, partiram o pão e beberam do cálice em memória do sacrifício de Cristo, o ancião chamou Filipe à frente. Meu filho, você quer ser batizado nas águas? Filipe não entendia muito, mas algo dentro dele disse que sim. Na semana seguinte, no rio próximo à igreja, entre cânticos e lágrimas de alegria, ele foi batizado. Quando saiu da água, sentiu o corpo leve, como se algo tivesse sido lavado não só de fora, mas de dentro. E então veio o milagre. Na manhã seguinte, Filipe acordou e, nada. Nenhum aperto no peito, nenhuma lágrima, nenhuma sensação de que o mundo ia desabar. Ele pulou da cama, correu até a cozinha e abraçou a mãe. Mãe, sumiu. Aquele medo foi embora. Dona Maria caiu de joelhos e chorou. Não foi um alívio passageiro. Dias se passaram, semanas, meses, e a angústia matinal nunca mais voltou. Filipe voltou a ser uma criança feliz, brincalhora, cheia de vida. Mas o maior milagre não foi só a cura. Foi a transformação que veio depois. Filipe cresceu na igreja, aprendendo que a fé não é só para momentos de desespero, mas para toda a vida. Virou um jovem dedicado, ajudando nos cultos, cantando os hinos com fervor, testemunhando para outros sobre o poder de Deus. Sua mãe também se batizou, e hoje é uma das irmãs mais ativas da congregação. Toda vez que Filipe dá seu testemunho de pé, como é o costume na CCB, ele repete uma frase que ouviu do ancião naquele primeiro dia: Deus não desampara os seus. Às vezes, ele permite a tempestade para nos levar até ele.
E é isso que Filipe aprendeu, que nas horas mais escuras, quando tudo parece sem saída, basta estender a mão que Deus já está ali, esperando para nos levantar. Hoje, quando alguém pergunta como um menino de 9 anos foi livre de uma angústia que nem médicos explicavam, Filipe sorri e diz: não foi remédio, não foi psicólogo. Foi a oração dos irmãos, foi a mão de Deus. E foi na congregação cristã que eu encontrei isso. Porque na CCB, como em qualquer lugar onde a fé é sincera, os milagres não são lendas. São realidades vividas por quem acredita. A vida de Filipe mudou tanto que até os vizinhos notaram. Aquele menino que antes se trancava no quarto, com medo até da própria sombra, agora era o primeiro a chegar nos cultos, sempre com a Bíblia na mão e um sorriso no rosto. Sua mãe, Dona Maria, contava emocionada como o filho, que mal conseguia dormir sem chorar, passou a ter noites tranquilas, como se um peso invisível tivesse sido tirado de suas costas. Mas o milagre não parou por aí. Um dia, durante um culto de oração, o ancião chamou Filipe à frente e impôs as mãos sobre ele, pedindo a Deus que não só libertasse, mas que enchesse aquele coração de propósito. Foi então que algo inesperado aconteceu. Enquanto o ancião orava, Filipe sentiu uma paz tão profunda que suas pernas tremeram. Ele caiu de joelhos, não de fraqueza, mas como se uma força maior o puxasse para perto do chão sagrado. E ali, entre lágrimas, ele ouviu uma voz no íntimo dizendo: você não está sozinho. Eu tenho um plano para você. Nos dias que seguiram, Filipe começou a ter sonhos. Não aqueles pesadelos de antes, mas visões claras, como se Deus estivesse mostrando caminhos. Em um deles, ele viu-se pregando para muitas pessoas, com as mãos estendidas e uma luz brilhando ao seu redor. Assustado, contou ao ancião, que sorriu e disse: isso não é medo, filho. É um chamado. Hoje, anos depois, Filipe não é mais aquele menino assustado. Aos 17 anos, ele já prega em algumas reuniões da mocidade, sempre com a mesma simplicidade de quem sabe que foi salvo por graça. Sua história correu entre os irmãos da congregação, e muitas famílias começaram a trazer seus filhos com problemas semelhantes, confiantes de que, onde a medicina não alcança, a fé opera. Sua mãe, que antes chorava sozinha no quarto, agora é uma das irmãs mais ativas na obra, ajudando outras mães que passam pelas mesmas angústias. Se Deus fez por meu filho, pode fazer por qualquer um, ela repete, com a convicção de quem viu o impossível se tornar real. E Filipe? Ele só sorri quando perguntam como tudo mudou. Eu não tenho explicação, só tenho gratidão. Porque na congregação, eu não só encontrei a cura, encontrei um pai. E isso ninguém tira de mim. Porque milagres como o dele não são contados apenas nos púlpitos. Eles são vividos nos olhares de quem foi tocado, nas mãos que se unem em oração e nos corações que, como o de Filipe, foram resgatados do abismo para brilhar. A história de Filipe não parou por aí. Na verdade, ela se tornou uma semente que germinou em muitos outros corações. Depois que sua cura se espalhou pela igreja, pessoas de cidades vizinhas começaram a chegar à Universal, trazendo seus filhos, seus pais, seus irmãos, todos com a mesma esperança: se Deus fez por aquele jovem, pode fazer por nós também. Uma dessas pessoas era a Dona Maria, uma senhora de 62 anos que arrastava uma doença degenerativa há mais de uma década. Os médicos tinham dito que ela nunca mais andaria sem ajuda, que suas pernas não respondiam mais. Mas quando ela ouviu o testemunho de Filipe na reunião de terça-feira, algo dentro dela acendeu. Se aquele menino, que os médicos desistiram, hoje corre, porque eu não posso levantar, ela pensou. Naquela mesma noite, ela foi ao altar. Não tinha forças nem para ficar de joelhos, então se sentou na cadeira, com as mãos trêmulas segurando a Bíblia. O pastor orou por ela com uma fé que contagiou a todos. Não houve gritos, não houve espetáculo, apenas uma paz profunda que encheu o templo. E então, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, Dona Maria sentiu algo estranho, um formigamento nas pernas, como se a vida voltasse a circular onde só havia dor. Levante-se, irmã. Em nome de Jesus, levante-se, o pastor falou com autoridade. E ela obedeceu. Primeiro, apoiou as mãos no banco. Depois, com lágrimas escorrendo, empurrou o corpo para cima. Os irmãos ao redor começavam a chorar também, porque estavam vendo o impossível. Dona Maria, que há anos não dava um passo sem muletas, agora estava de pé. Firme. E então,
com um sorriso que só quem experimenta a liberdade entende, ela deu o primeiro passo. Depois, outro. E outro. O templo explodiu em glórias. Gente que nem conhecia Dona Maria abraçava ela, agradecendo a Deus. E ela, entre lágrimas e risos, só repetia: é verdade. É tudo verdade. Jesus cura. Mas os milagres não pararam por aí. Na semana seguinte, um casal chegou desesperado com um filho de 7 anos, Lucas, que nasceu com uma malformação no coração. Os médicos tinham marcado a cirurgia para daqui a 3 meses, mas o risco era tão grande que disseram para a família se preparar para o pior. A mãe, desolada, tinha ouvido falar da Universal por uma vizinha. Não custa tentar, ela pensou. Na primeira reunião que foram, o pastor chamou todas as crianças para a frente. Lucas, fraquinho, foi carregado no colo pelo pai. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele, o menino, que sempre tinha o rostinho pálido e os lábios arroxeados por falta de oxigenação, de repente respirou fundo. Uma cor começou a voltar às suas bochechas. A mãe, assustada, levou a mão ao peito do filho e sentiu, o coração, que antes batia descompassado, agora tinha um ritmo firme, forte. No dia seguinte, eles foram ao médico para os exames de rotina antes da cirurgia. O cardiologista, incrédulo, olhou as novas imagens e balançou a cabeça. Isso não faz sentido. A malformação sumiu. Não há mais necessidade de operação. O pai de Lucas caiu de joelhos ali mesmo no consultório, chorando. A mãe ligou para a igreja ainda no caminho de volta, gritando de alegria pelo telefone: é milagre. É um milagre de Deus. Histórias como essa se multiplicaram. Pessoas que chegavam arrastando fardos de dor, de desespero, de diagnóstico e sem esperança, saíam da Universal com algo que nenhum médico podia dar, uma vida nova. Não era magia, não era coincidência. Era a fé agindo, era o poder de Deus se manifestando onde a ciência tinha dado como perdido. Filipe, que agora ajudava na obra como jovem obreiro, via tudo isso de perto. Ele orava com as pessoas, contava seu testemunho, e cada vez que via um novo milagre, sua própria fé crescia mais. Antes, eu pensava que era só eu. Mas agora eu sei, Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele me curou, pode curar qualquer um que crer. E assim, a igreja continuava cheia. Não de curiosos, mas de pessoas que tinham experimentado o toque de Deus. Mães que antes choravam agora sorriam. Pais que estavam prestes a desistir agora erguiam as mãos em gratidão. Crianças que os médicos tinham desistido agora corriam pelos corredores da igreja, brincando, vivas. Porque na Universal, não se prega só a palavra. Ali, se vive a palavra. Ali, os milagres não são lendas do passado, são a realidade do presente. E toda vez que uma vida é transformada, é como se Deus dissesse mais uma vez: eu estou aqui. E para mim, nada é impossível. Era uma tarde de sábado quando Dona Maria, uma senhora de 62 anos, entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando os pés, o rosto marcado pela dor e pelo cansaço. Há 3 anos, uma doença degenerativa nos ossos a deixará quase impossibilitada de andar. Os médicos tinham dito que não havia mais o que fazer, que ela deveria se preparar para uma vida na cadeira de rodas. Mas naquele dia, algo dentro dela a impulsionou a entrar na igreja. Ela se sentou no último banco, com lágrimas nos olhos, enquanto ouvia os testemunhos. Uma jovem que fora curada de uma depressão profunda, um homem que recuperara a visão depois de anos na escuridão, uma criança que, após orações, deixou de ter crises de epilepsia. Dona Maria apertou as mãos, tremendo. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me dá um sinal. Eu não aguento mais essa dor, ela sussurrou. O pastor, como se ouvisse seu coração, olhou diretamente para ela e disse: hoje, Deus vai tocar na vida de alguém que está aqui com dor nas juntas, que já ouviu dos médicos que não tem jeito. Levante a mão se é você. Dona Maria hesitou, mas algo a fez levantar o braço trêmulo. O pastor pediu que ela viesse à frente. Com lágrimas escorrendo, ela se apoiou no banco para se levantar. Cada passo era uma agonia, mas ela não desistiu. Quando chegou ao altar, o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade: em nome de Jesus, essa doença sai agora. Os ossos que estavam secos vão receber vida. A dor que a acompanha há anos vai embora neste instante.
Dona Maria sentiu algo estranho percorrer seu corpo. Era como se uma corrente elétrica a envolvesse. De repente, uma onda de calor invadiu suas pernas. Ela soltou um grito, não de dor, mas de surpresa. Meus joelhos, não doem mais. Ela flexionou as pernas, primeiro devagar, depois com mais força. Eu estou me movendo. Eu estou andando. Sem pensar, ela começou a pular, a girar, a correr pelo corredor central da igreja. A congregação explodiu em aplausos e louvores. Glória a Deus! É um milagre, gritavam. Seu filho, que a acompanhava, chorava sem parar. Mãe, você está curada. Você está curada. Ele a abraçou forte, enquanto ela, rindo e chorando ao mesmo tempo, repetia: Jesus me curou. Jesus me curou. Na semana seguinte, Dona Maria voltou à igreja, mas dessa vez não foi arrastando os pés. Ela entrou dançando, com um vestido colorido e um sorriso que iluminava o salão. Trazia consigo os exames médicos que comprovavam a melhora. Os médicos não acreditam. Eles disseram que é impossível, que não tem explicação científica. Mas eu sei que foi Deus, ela testemunhou, segurando a Bíblia contra o peito. E assim, mais uma vida era transformada. Mais um milagre se tornava realidade. Porque na Universal, a fé não é apenas uma palavra bonita, é uma força que move montanhas. É o toque de Deus que chega onde a medicina não alcança, que restaura o que estava perdido, que dá esperança onde só havia desespero. E toda vez que uma pessoa como Dona Maria sai da igreja caminhando, quando antes não conseguia nem se levantar, é a prova de que Deus continua o mesmo, poderoso, misericordioso e sempre pronto a agir na vida daqueles que creem. Porque para Ele, não há caso perdido. Não há doença sem cura. Não há vida que não possa ser transformada. E a igreja segue de portas abertas, esperando por você. Porque o próximo milagre pode ser o seu. Naquela mesma semana, enquanto Dona Maria contava seu testemunho com lágrimas de gratidão, do outro lado da cidade, um homem chamado Carlos sentava-se no banco de trás de um ônibus, olhando pela janela sem enxergar nada. Os olhos estavam abertos, mas a visão havia se apagado havia 3 anos, depois de um acidente de trabalho. Os médicos haviam sido claros: não há mais o que fazer. A lesão no nervo óptico é irreversível. Carlos apertava entre os dedos um papel amassado, o endereço da Universal que uma vizinha lhe dera meses antes. Se Deus existe, por que me deixou assim? Pensava, amargurado. Mas algo dentro dele, uma voz pequena porém persistente, não o deixava jogar aquele papel fora. Talvez fosse desespero. Talvez fosse fé. Quando desceu do ônibus, sentiu o cheiro de chuva no ar. Tropeçou no meio-fio, mas uma mão firme o segurou pelo braço. Cuidado, irmão. Deus está com você, disse uma voz gentil. Era um obreiro da igreja, que passava por ali justamente naquele momento. Carlos não acreditava em coincidências, mas também não acreditava mais em milagres. Ainda assim, deixou-se guiar até a porta da Universal. Dentro do templo, o louvor estava alto, e Carlos sentiu algo estranho, uma paz que não vinha de fora, mas de dentro. Quando o pastor começou a orar pelos enfermos, ele hesitou. Eu já tentei de tudo, murmurou. Mas as palavras do homem de Deus foram diretas: Deus não desistiu de você. Levante-se e creia. Com as mãos trêmulas, Carlos se levantou. O pastor impôs as mãos sobre seus olhos fechados e orou com autoridade: em nome de Jesus, a luz volta a brilhar. Os nervos são restaurados, a visão é devolvida agora. Carlos sentiu um calor intenso percorrer seu rosto, como se algo dentro dele estivesse sendo consertado. De repente, uma claridade ofuscante invadiu seus pensamentos. Ele abriu os olhos e viu. Primeiro, eram só vultos borrados, como através de um vidro embaçado. Mas então, as cores começaram a ganhar forma: o rosto sorridente do pastor, as lágrimas da mulher ao lado, o letreiro "A Deus é fiel" na parede. Eu enxergo. Eu enxergo, gritou, caindo de joelhos. O templo explodiu em glórias a Deus, e Carlos chorava sem parar, tocando seu próprio rosto como se quisesse confirmar que não era um sonho. Naquela noite, quando chegou em casa, sua esposa não acreditou. Carlos, é você? Perguntou, assustada ao vê-lo entrar sem a bengala. Ele não respondeu.
Apenas sorriu, pegou o rosto dela entre as mãos e disse: "Olhe nos meus olhos, amor. Olhe bem." E quando ela viu a verdade ali, refletida no olhar do marido que há anos vivia nas trevas, os dois caíram abraçados, agradecendo. No domingo seguinte, Carlos estava de pé no púlpito, contando seu milagre. "Eu vim à igreja como um cego, mas saí enxergando não só com os olhos, mas com a alma. Descobri que Deus não se importa com o que os médicos dizem. Ele se importa com o que a gente acredita." Ao seu lado, Dona Maria, agora sem muletas, acenava com a Bíblia, confirmando: "É verdade. O mesmo Deus que me levantou é o mesmo que devolveu a visão dele." E assim, mais uma história de dor se transformava em alegria. Mais um impossível se rendia ao poder de Deus. Porque na Universal, os milagres não são lendas do passado, são realidades do presente. São pessoas como você e eu, que chegam quebradas e saem restauradas, que entram com dúvidas e saem com fé, que descobrem que, não importa o tamanho do problema, Deus é sempre maior. E se você está lendo isso hoje, saiba, a igreja continua de portas abertas. O mesmo Deus que operou na vida de Dona Maria e de Carlos está esperando por você. Talvez seu milagre não seja uma cura física, mas a paz que faltava, a família restaurada, a dívida paga, a depressão vencida. Não importa. O que importa é que, aqui, a fé não é teoria, é experiência. E a sua pode começar hoje. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele só espera que você dê o primeiro passo. E quando você fizer isso, prepare-se, sua vida nunca mais será a mesma. O milagre que mudou tudo. Dona Maria, que há anos carregava o peso de um diagnóstico sem esperança, voltou à igreja naquele domingo com os exames em mãos. O médico não encontrava explicação, o tumor que a consumia havia desaparecido. Não foi remissão, não foi erro de laudo, foi milagre. E quando ela ergueu aquelas folhas trêmulas diante do altar, não houve palavras, só lágrimas e um coro de glória a Deus em que ecoou pelos bancos. Carlos, o jovem que entrou arrasado pela dependência química, também estava ali. 3 meses antes, havia se ajoelhado no mesmo chão, pedindo forças para mais um dia de luta. Agora, de pé, com os olhos brilhando, ele segurava o certificado de conclusão da clínica de reabilitação e o abraço apertado da mãe, que não acreditava estar vendo o filho de volta. "Deus não só me tirou do buraco, ele me ensinou a voar", disse ele, e a igreja inteira sentiu o peso daquelas palavras. Mas o maior milagre não estava só neles. Estava no homem anônimo que entrou com o coração em pedaços após perder o emprego e saiu com um envelope na mão, uma oferta inesperada de um irmão na fé que nem sabia de sua necessidade. Estava na adolescente que escreveu no papelzinho: "Eu preciso de um motivo para viver", e ouviu, no silêncio da oração, uma voz suave: "Você é meu motivo." Estava em cada vida que, ao dar o primeiro passo, descobriu que Deus já estava correndo ao seu encontro. A reflexão que fica. Milagres não são só curas espetaculares ou soluções instantâneas. Às vezes, são as pequenas mudanças que reconstruem uma alma, a coragem de perdoar, a força para levantar da cama, a luz que acende quando tudo parece escuro. Deus não escolhe os merecedores, Ele escolhe os que creem, mesmo que essa fé seja do tamanho de uma semente. O que Ele pede não é perfeição, mas entrega. E quando você solta, Ele age. A lição para levar. Se hoje você está lendo isso com o coração apertado, saiba, seu milagre pode estar a um passo de distância. Não espere tudo estar resolvido para crer, creia para ver tudo se resolver. A igreja não é um lugar para pessoas perfeitas, mas para almas sedentas. E Deus? Ele não está nos esperando cruzados de braços. Está de mãos estendidas, dizendo: "Venha. Confie em mim." Sua história não acabou, na verdade, ela pode estar só começando. Porque no final, o maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós, transformar medo em fé, dor em propósito e cinzas em beleza. E isso, meu amigo, é só o começo. Sua vez chegou.